Boa noite a todos. Gostaria aqui, né, de falar um pouco sobre até o conviver, as nossas relações e quero começar apresentando um convidado de hoje, que é o Hermes, secretário de esporte aqui de Piracicaba, é psicólogo, profissional de educação física, professor universitário, e a gente vai estar falando um pouco sobre o tema das relações, né? Quase a gente não gosta de falar um pouco sobre esse assunto. Vai ser um papo legal, acredito que vocês vão gostar e vou chamar ele aqui. Olá, Vanessa, boa Oi, boa noite. Boa noite. noite. Que prazer ter aqui você com a gente no Conviver. Grato pela oportunidade, viu? Eu que agradeço. Hermes, eu gostaria que você falasse um pouco mais de você, né? Até sobre as relações, né? Você sempre ali coloca muitas informações nos seus posts, né? E eu gostaria que você trazesse um pouco, aí falando um pouco de você. Vamos lá. Sou Hermes Balbino, né? Minha formação acadêmica é em educação física e psicologia. Eu trabalhei muito tempo com esporte, trabalho até hoje. Trabalhei com esporte profissional, dentro da função de preparador físico, em diversas equipes de basquetebol. Trabalhei com outras modalidades também. Fiz mestrado, doutorado na área de ciência do esporte e sempre me interessei pela psicologia, né? Por esses elementos que conduzem uma pessoa a, a cumprir com suas tarefas, cumprir com sua missão, a estar dentro de algo que lhe seja prazeroso, a compreender, né, o que estão fazendo. Ou seja, eu gosto muito da ideia da inteligência. Então, a psicologia, dentro dessa formação acadêmica, me ajudou muito a dar mais amplitude à compreensão das relações entre as pessoas dentro de um grupo de performance e desempenho, né? Então, trabalhei por muito tempo com as modalidades coletivas, como eu falei, e também comecei a clinicar dentro da psicologia, né? É uma área que eu gosto muito hoje. Eu atuo ainda com esportes, mas também faço uma outra coisa que eu gosto muito, que é a clínica da psicologia. E, em meio a isso tudo, eu também exerço a função lá de secretário de esportes de Piracicaba, né? Gosto muito também, trabalho com equipes. O nosso time da Secretaria de Esportes é uma equipe maravilhosa. Hoje, interinamente, trabalho também com a equipe da Secretaria de Cultura, né? Enfim, e relações humanas são fundamentais, né, no trabalho de desempenho, seja ele em qual nível for. Então, eu me aprofundei também nos estudos e prática das orientações para relações que otimizem o desempenho em grupo, né? Então, hoje eu gosto muito disso, a própria atuação na psicologia é em torno disso, né? Numa ideia sistêmica do desempenho, ou seja, entender como o sistema ele atinge, né, a consciência do seu propósito, para que as pessoas, a partir dessa consciência, possam também oferecer mais de si para o sistema em funcionamento, mas também atinjam os seus níveis de realização pessoal, o que é muito importante, né? Então, basicamente, o que eu faço hoje é isso. Gosto muito do que faço, né? Tem muitas pessoas que também estão juntas, né? Nesse caminho, nessa jornada. Isso me traz grande prazer. Ai, que ótimo! É muito bom fazer o que gosta, né? Sim. Vou trazer um pouco aqui, né, sobre o tema, que são as relações, né, que você já deu uma introduzida. E a primeira pergunta que eu gostaria de falar com você, né, de perguntar, na verdade, é sobre as relações em relação à insegurança, né?
do ser humano, o que isso gera, né? Que é a insegurança, às vezes até é uma defesa, uma agressão, né? E eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa insegurança, né? Que traz um pouco aí para a gente no conviver também. Olha só, a gente pode olhar para a insegurança de diversas formas, né? Então, uma pessoa ela pode estar insegura a respeito do ambiente em que ela vive, né? Ela pode estar insegura em relação a algum tipo de comportamento também que ela queira expressar e muitas vezes a ideia do comportamento é maior do que a expressão do próprio comportamento ou é diferente. Muitas vezes uma pessoa pode estar insegura em relação à maneira como ela pensa, né? Sobre as suas estratégias de pensamento. Uma pessoa pode estar insegura a respeito da sua competência, da sua capacidade para fazer algo. Ou seja, uma crença, né, que envolve muitas vezes um olhar-se menor do que a pessoa realmente é, até para as outras pessoas. A insegurança pode também estar em torno dos valores, né, que ela expressa ou ela busca expressar e muitas vezes não consegue atingir, né, nos seus relacionamentos pessoais, né, ou afetivos, digamos, ou mesmo relacionamentos dentro da família ou mesmo dentro de uma equipe de trabalho. Uma pessoa pode estar insegura a respeito do seu autoconceito, né? Como ela se percebe, como ela se vê, talvez ela entenda que o mundo a perceba de uma outra forma. E uma pessoa pode estar insegura também a respeito das conexões que ela busca fazer constantemente dentro de um sistema em funcionamento, seja uma família, seja uma empresa, uma organização, ou mesmo um grupo, né, de performance, de desempenho, um grupo de amigos, por exemplo, né? Ou seja, essas conexões parecem que não estão dentro de uma vibração adequada. Então, quando nós falamos de insegurança, a gente pode pensar em como estabelecer a segurança, né? Então, essa segurança, às vezes, ela é muito relativa, né? E eu creio que as pessoas testem a segurança constantemente para se certificarem de que aquilo que eles imaginam é o que está sendo respondido, né? O ambiente ou as pessoas nessa conexão estão respondendo da mesma forma. Eu creio que essa ideia da insegurança, ela vem muito por conta é, desse olhar interno, né? Da confiança em si mesmo, em si mesma, né? Da pessoa se compreender no mundo a partir do seu próprio olhar, né? E não depender do olhar do outro para poder se perceber no mundo. Né? Eu creio que isso seja uma coisa muito importante. Então, eu creio que na nossa trajetória dentro da educação, dentro da escola, dentro de uma série de outros lugares do aprendizado, né? Ou mesmo comunidades que envolvem a espiritualidade, né? Uma religião, uma igreja, enfim, uma comunidade de bairro. Nós temos respostas constantes dos feedbacks sobre como as pessoas nos percebem. E eu creio que a evolução está exatamente em poder se expressar de acordo com o que se é, como a pessoa é realmente, e não depender do julgamento do outro, né, para poder estar presente, né, se fazer presente em algum lugar. Mas eu creio que isso é uma perspectiva de crescimento pessoal também. Né? Talvez nós sejamos educados, educadas, ainda a depender desse julgo da outra pessoa, né? Creio que na educação em casa a gente possa aprender muito isso, na escola, os professores, os sacerdotes, enfim, os padres, pastores, né? Ou os nossos mentores espirituais, nos coloquem essa dimensão ainda desse julgamento para que o julgamento possa validar a pessoa. E, na verdade, nós não precisamos disso, né? Eu creio que o crescimento interno, quando ele atinge realmente um nível determinada evolução, a gente se percebe no mundo como somos. Isso nos basta, né? Isso nos faz felizes e pode nos permitir uma boa noite de sono. Né? Então, quem fica ainda com esse julgamento, puxa vida, aquela pessoa pensou de mim, será que eu fui bom para ela? O importante é ter esse conjunto de valores, né? Esse autoconceito que está em sintonia com a percepção de si mesmo para que isso possa permitir a pessoa se expressar livremente, né? Se expressar dentro da sua autonomia do ser. Nossa, Nossa, maravilhoso. É, trazendo um pouco aqui, né, das relações e esse conceito de insegurança, né, em cada âmbito.
É muito importante também, até porque a gente, por situações de insegurança, acaba a gente fazendo algumas situações que levam até a piorar, né? E quando a gente está mais seguro, né, naquilo que a gente está falando, acredito que seja até uma forma da gente se sentir, né, único, né, uma conexão consigo mesmo. Trazendo um pouco, né, também, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o apego, né, sobre essa interpretação que você tem do apego e que eu acho, às vezes, né, a gente tem apego até no que a gente vai falar e a gente é aquilo e pronto, é a nossa verdade é acima de tudo e a gente esquece que existem outras percepções, né? Existem outras verdades, que nossa verdade não é única. E gostaria que você falasse um pouco sobre isso também. Vamos lá. O que eu falo aqui não são verdades universais absolutamente, mas são aprendizados de vida. Então, estou compartilhando as minhas percepções sobre os caminhos que eu Nossa, trilhei maravilhoso. também. Os caminhos que eu trilhei. E eu creio que já estive muito na insegurança ou no apego, né, como você está trazendo agora. E são temas importantíssimos para que nós meditemos a partir deles, né? E a meditação não envolve só um entrelaçamento de ideias ou de conexões de princípios, né? Mas é o sentir isso, né? Eu creio que quando nós percebemos como o ser total, algo que vem do pensamento, é expresso talvez em forma de palavras, né? Ou palavras que são escritas ou ditas, né? Faladas, enfim, e isso pode ser vivenciado corporalmente, isso traz uma conexão muito importante, né, que nós chamamos de congruência, não é? Estar alinhado dentro do que eu penso, do que eu falo e de como eu ajo. Então, essa temática do apego, ela é muito interessante, né, porque ela está muito ligada ao ter, não é? A questão da posse, né? Então, parece que quando nós não temos mais a posse de algo, parece que aquilo nos amputa de alguma forma. É uma parte minha que vai embora se eu perco algo, não é? Eu me lembro muito bem, eu tinha acho que uns 9, 10 anos, alguma coisa assim, eu ganhei uma chuteira do meu avô. Né? O avô é uma pessoa muito querida, ele me deu uma chuteira para ele jogar futebol no campo com os amigos lá. E para todo mundo ter chuteirinha naquele tempo lá era a glória, né? Jogar futebol, chuteira nova e tal. E eu me lembro que eu ia com a chuteira na mão, assim, segurando no caminho e tal. E veio um pessoal perto lá, pegou e roubou minha chuteira da minha mão. Nossa, aquilo assim, me feriu tanto, né? E para mim foi assim uma perda imensa. E o pior é que eu não ganhei outra para estar no lugar daquela. E eu fiquei meditando, ainda com aquela idadezinha lá, no que eu me permiti, obviamente, a pensar sobre o que tinha acontecido, sobre o fato, né? Sobre o ser surpreendido, sobre algo que era um presente do meu avô, não era só algo que era dado simplesmente, né? É, então, a ideia, né, da perda do objeto, né, não era só a questão física, mas é a questão do afeto que aquilo continha. Mas eu entendi com o tempo que o afeto do avô continuou o mesmo, ainda que eu não tivesse mais a chuteira. Né? Então, muitas vezes nós nos apegamos demasiadamente ao ter, né, a posse, ao objeto, parece que aquilo nos enriquece, nos engrandece. E eu creio que esse tempo de pandemia nos ensinou muito sobre isso, sobre a vida, né? O que é importante muitas vezes sobre esse ser, sobre essa conexão com os valores, sobre o respeito ao outro, né? Em tantas oportunidades que nós tivemos sobre usar a máscara ou não, ter a consciência de que sou aqui uma pessoa que está carregando um possível risco de contaminação com outros. Eu acho que essa responsabilidade do ser, ela está exatamente no movimento do desapego, né? O movimento do eu ter a consciência de que esse objeto que não me pertence absolutamente, né? Nós vimos aí a morte da rainha recentemente, que ela leva daqui para um outro lugar, né? Muitas vezes o que fica é o legado, né? É a marca pessoal de que algo fizemos pelo mundo. Então, o desapego, creio eu, quando nós nos afastamos ou deixamos quieto no seu lugar as paixões, né? As coisas que provocam a nossa existência e nos distraem realmente do verdadeiro sentido de estarmos aqui,
Isso é o apego, muitas vezes, que algumas linhas filosóficas ou espirituais dizem, né? Olha, isso aqui, né? Se você se conectar, ligar seu plugzinho nessa tomada, você vai ficar devendo para isso por muito tempo. Você não vai saber como sair disso, na verdade, né? Então, o desapego não é, na verdade, creio eu, evoluindo um pouco, né, Vanessa, nesse tema, deixar tudo, né, colocar lá uma roupinha básica dentro da mochila e sair pelo mundo. Creio que não seja isso. Mas é usar de forma responsável e funcional as coisas que a vida nos oferece, não é? Sem a necessidade de ter aquilo, mas utilizar da melhor forma possível, funcionalmente, aquilo que me é oferecido pela vida, não é? Enfim, quando a função daquilo terminar, sigo em frente, né? Sem precisar carregar a dor de não ter mais aquilo comigo, né? Sobre a minha ordem, né? Sobre a minha posse, né? Então isso torna-se desnecessário. Eu creio que muitas pessoas nos ensinaram isso já, né? Isso é um grande crescimento, né? E eu reforço que as noites bem dormidas elas aumentam, né? De número com o tempo quando a gente aprende isso, né? Aprende muito sobre as amizades, sobre as relações, em o que esperar das pessoas, e às vezes nós nos apegamos a isso, né? A necessidade, muitas vezes, de eu investir num relacionamento e esperar a volta daquilo, né? Simplesmente as pessoas são o que são, né? E se nós pudermos continuar de uma forma enriquecedora uma relação com a pessoa, ok. Se não pudermos, ok também. As pessoas não deixarão de existir por conta disso, não é? Então, eu creio que o desapego, né, não é somente o abandonar o apego, não é? Mas desapegar a liberdade, não é? Eu creio que o que resume tudo isso é a gratidão às oportunidades que a vida nos oferece, de podermos utilizar essas coisas em prol de um bem maior, não é? Esse bem pode ser o bem da humanidade, o bem da sua família, ou o seu próprio bem, não é? De acordo com seus valores, seus princípios, mas que provoque ressonância no meio onde nós estamos, né? Onde você está, onde eu estou, e que possamos tornar assim a vida das pessoas também, de uma certa forma, mais agradável, né? Mais enriquecedora, reforço, mais valiosa, não é? Que nós possamos respirar realmente conscientemente cada minuto. Então, o desapego é essa liberdade, né? Eu creio que a gente pode pensar, o apego está de um lado, nos ensina muito para desejar que ele fique onde está e nós possamos optar por viver a liberdade, com a gratidão por tudo que a vida por tudo que a vida nos oferece. Reforço que isso não deve ser um exercício tão simples e fácil assim. Mas é um caminho que a gente pode escolher, não é? E esse caminho ele é oferecido constantemente, né? Tem várias oportunidades aí que a vida vai colocando, né? Pessoas que nós conhecemos, né? Oportunidades do lazer, da diversão, um lazer enriquecedor também, responsável, não é? Que não precisa ser sério, mas que seja lúdico, divertido, que tenha um propósito dentro também do que se vive. Ou seja, a vida nos oferece grandes oportunidades para vivermos a liberdade, né? E a liberdade com a possibilidade de eu agradecer as oportunidades que a vida me coloca à frente. E às vezes, né, eu falando por mim agora, quantas vezes, às vezes, fiquei apegado em caminhos, ou até relações, né? A gente coloca, às vezes, amizade, relacionamento, trabalho, e fica naquele apego, e às vezes a gente deixa de viver outras oportunidades. Já passou, já era aquele momento, mas é confortável estar ali, né? Então tenho medo, né? Aquela questão de sair do conforto, né? E estar no desconforto também. E é enriquecedor quando a gente larga, né? Não é deixar, mas é poder viver outras oportunidades, né? Tanto em outros momentos, em outras relações, seja no trabalho, seja amizades. Então, é agradecer, né, cada lugar, né, cada momento que a gente esteve com cada pessoa e saber, né, que a oportunidade está aí sempre num caminho, levando a gente sempre em algum lugar e não ficar ali, né, agarrado naquilo e falar, não, vou segurar, né, naquela pedra e não vou soltar mais. É Isso. porque eu tenho medo de afogar. Eu comparo muito o apego ao medo da escuridão, né? Muitas vezes, por medo do desconhecido, nós deixamos de vivenciar oportunidades sensacionais.
E o apego, às vezes, é exatamente isso, né? É isso que até é difícil para mim, mas eu conheço como... Eu conheço essa dor, não é? Eu brinco muito com a metáfora da unha encravada, né? Muitas pessoas sofrem bastante com isso e elas, às vezes, têm medo, né, de fazer o corte adequado como deve ser feito pela dor única que vão sentir, mas preferem uma dor que já conhecem, que é aquela do, eu vou me virando aqui no dia a dia e tal. Ou seja, é o apego a uma dor que é conhecida, não é? E muitas vezes o vivenciar algo que ainda é desconhecido, que é o medo da escuridão, não é? Do que não sei como é, né? Faz com que eu me apegue a alguma coisa que eu já sei como é, né? Ainda que seja dolorosa, não seja uma coisa prazerosa, não é? Então, é E a uma gente dor, vê isso enfim, muito em né? relações, né? Uhum. Ai, desculpa ter te cortado. Não, E imagina. agora eu gostaria de falar um pouco também das projeções, né? Eu acredito que é também um subtema aí muito importante, né? A gente cria algumas projeções em relação ao outro, né? Vamos trazendo aí até a necessidade das nossas crianças, né? E acaba projetando no outro. Eu queria que trazesse um pouquinho também sobre isso, né, na sua percepção. Vamos lá. Eu entendo que essas projeções, né? Estamos falando aqui bastante sobre exemplos que podem ocorrer nas nossas vidas, né? Antes de falar sobre conceitos da psicologia, enfim, ou de outras linhas filosóficas, mas a projeção, na verdade, nada mais é do que uma expectativa, né? Então, muitas vezes essas expectativas são criadas a partir de um desejo, né? Então, esse desejo parece que ele fica rodando por aí, ele se encontra alguém que pode comportar esse meu desejo e aí eu projeto nessa pessoa, nessa situação, numa relação, num trabalho, não é? Ou num ambiente, algo que eu desejo viver. Né? E isso é muito mais algo que está na minha mente do que propriamente aquilo que é a coisa como é. Né? Tem um filósofo, né, que eu admiro muito pela sua ousadia, pelas palavras que traz muitas vezes e nos desafiam de uma forma muito pontual. Nietzsche, né, Friedrich Nietzsche, ele dizia que as pessoas se apaixonam pelos sentimentos que as outras provocam, né, e nunca pelas pessoas em si, né? Ou seja, parece que essa projeção está no algo que é criado em torno da pessoa e na sensação que ela provoca, e não na pessoa, né, como ela é realmente. Então, essa projeção de perder o outro, a gente vai falar do apego novamente, né? Perder o outro muitas vezes está nisso, que ninguém mais vai me provocar essas sensações, não é? Que são corporais, que chegam até nós pelo que eu vejo, que eu ouço, que eu sinto, né? Pela percepção de um todo. Ou seja, ainda vou ficar me apegando a algo que eu tenho certeza como é, ao invés de eu me arriscar e, puxa vida, deve ter algo diferente e tão bacana quanto é isso, ou mais ainda. Né? Então, essa dimensão da projeção em si, creio eu, que está muito dentro da criação dessa expectativa, né? Certa vez perguntaram para um mestre, né, um mestre da yoga, o Sri Swami Yukteswar, é, sobre isso, né, o que ele esperava das pessoas, se ele não se decepcionava com as pessoas, pois ele era um mestre, né? E muitas vezes tem-se a ideia de que o mestre ele ensina e fica esperando que o discípulo ou os seus seguidores, né, hoje tem os fãs aí dos influencers, se eles repitam os seus comportamentos, se eles atinjam o seu nível de conhecimento, enfim, de relação com o mundo, né? Ele falava que ele não se decepcionava muito, não, nunca com as pessoas, porque ele nunca esperava nada delas, né? Isso é liberdade, é viver a liberdade, né? Isso é não se apegar a essa projeção que a gente faz muitas vezes de que, puxa vida, o investimento numa relação, numa pessoa, vai me trazer determinada coisa, não é? Então, esse desapego ainda, né, dessa ideia que eu não preciso desse tipo de projeção para eu me realizar, na verdade, eu me realizo com o que essa nossa relação nos enriquece, não é? É um nível evolutivo também, que eu imagino que não seja tão fácil de ser atingido, né? Precisa de bastante meditação, obviamente, e de expressar de forma congruente esse pensamento, como o Swami coloca, né? Disso, né? O que é esperar algo de alguém e o que é também libertar-se disso.
Né? Então, eu creio que essa dimensão de dissociação desse tipo de expectativa nos traz liberdade, né? Nos traz um conforto maior e uma saúde maior também, né? Porque, afinal das contas, muito do que se gera do sofrimento a partir de relações doentias, de relações que não são saudáveis, vem exatamente da criação de expectativas que são inadequadas, né? De projeções que muitas vezes elas são frutos, reforço, desse desejo que está focado no outro, né? E não na minha percepção sobre uma relação, né? Do que eu espero dessa relação, da minha segurança sobre mim mesmo nessa relação, né? Enfim, engraçado, tudo você colocou e a gente está encaixando aqui, porque são temas que eles se correlacionam constantemente, né? Então eu penso que, obviamente, isso é uma prática diária em que nós precisamos ou gosto eu de muitas vezes vivenciar nas relações de trabalho, afetivas, familiares, esse tipo de conduta, né? Onde eu me experimento também, né? Eu preciso estar muitas vezes diante de situações de problema para entender quais os feedbacks, né? Qual é o retorno que eu tenho sobre esse tipo de conduta interna, né? Para eu poder me alinhar a respeito dessa minha busca da realização pessoal. Creio que todos temos essa busca, ainda que inconsciente, muitas vezes. Né? Mas é uma busca. Né? Muitas vezes essa busca está focada, ainda para algumas pessoas, na posse, no ter, na conta do banco, no dinheiro, num emprego que seja reconhecido pela sociedade. Mas a gente se pergunta muitas vezes, será que essa pessoa está feliz dentro disso? Né? O quanto ela está tendo que investir de si mesma, né? Sobre seus valores mais profundos, para muitas vezes receber o seu salário no fim do mês, né? Será que é possível ter um outro caminho para construir-se ou constituir-se internamente e também estar nesse caminho da realização pessoal? Creio eu que são caminhos de crescimento, né? São jornadas pessoais, jornadas próprias, que cada um cumpre, cada um trilha, né? E essa é a grande responsabilidade, né? Bancar a sua própria jornada, né? Escolher o seu próprio caminho, ter a intenção de atingir os níveis que deseja a partir dos seus princípios, a partir é, do seu desejo maior, não é? Com o vivenciar de cada passo dado, não é? Da consciência de cada minuto do seu dia, mas não uma consciência que espera que cada minuto, né? Puxa, passei um, passei dois, ai que bom, está chegando, né, o fim do dia, mas estar dentro, né, que a gente chama do aqui e agora, vivenciar plenamente aquele instante, fazer dele o melhor possível naquele momento. Às vezes, né, a gente coloca muita projeção até porque vem a questão do até do julgamento, né? Às vezes, né, trazendo alguns perfis aí, aquela troca que a gente tem desde criança, ó, se você não fizer isso, você não vai ganhar isso, você não vai ser isso. Então já vai colocando aquilo na criança, já vai trazendo até perfis, né, que são padrões na sociedade. E acredito que traz muitas frustrações, porque a pessoa ela está num caminho que está sendo a expectativa do outro e não está conectado consigo mesmo, né? Trazer a sua própria missão, o seu propósito, sem estar conectado, sem externalizar, né? O porquê que eu estou fazendo isso, mas é no meu sentir. Eu gosto disso, eu gosto de fazer isso, como que eu me sinto, né? Fazendo isso, né? E não ficar só externalizando, e eu faço isso porque eu preciso de dinheiro, eu faço aquilo porque eu preciso tá bem visto. E eu acredito que isso é muito importante, né? Porque para traçar um caminho, a gente tem uma vida aqui, né? Como fala, uma vida só, né? E nesse mundo aqui. E acredito que o melhor de se aproveitar, né, de si mesmo, né, é muito importante. É a conexão consigo, é o sentir, ser feliz, né? A gente está aqui para ser feliz, não viver no martírio, né, no sofrimento, até se vitimizar, né, por situações. Ai, mas às vezes até terceirizar culpas, né? Ah, porque eu tinha que ser isso, é porque eu não fiz isso por culpa disso, e não ter até autorresponsabilidade de seguir, né, o que realmente quer, né? Fica só externalizando todos os processos da vida, né, e não se conecta consigo mesmo.
outra coisa, né, que eu queria entrar, eu acredito que seja aí uma junção, né, de toda essa conversa, é sobre até o espelhamento, né? E eu gostaria que você falasse um pouco também sobre o espelhamento. Qual é a sua percepção em relação ao espelhamento? Tá. Então, me ajuda assim a só trazer algo sobre isso, exatamente, né, o que você gostaria de conversar sobre espelhamento, né? Se você tem algum pequeno caso, alguma coisa que você já ouviu alguém falando sobre isso e te chamou a atenção, né? Para a gente encaixar aqui na nossa conversa. Você pode me ajudar? Opa, então, vou trazer uma questão seguinte, por exemplo, a gente, às vezes no dia a dia, né, contextualizando tudo aqui, a gente às vezes se irrita, né, até num comportamento do outro. E isso a gente coloca até familiar. E na hora que a gente vê, a gente está repetindo, né? Então a gente traz algumas situações e que a gente se irrita com o outro porque também a gente tem o mesmo comportamento, né? E acredito que isso é um espelhamento. E às vezes a gente nem sabe por que está irritado com o outro, né? E a gente vai lá e repete. E isso tem a ver muito, eu acredito que quando você olha, tem muito a ver com a questão familiar também, né? E também algumas pessoas que a gente às vezes, eu não tenho afinidade. Mas por que que não está tendo afinidade? Por que que está doendo algumas situações que você está fazendo? O que que está te espelhando, né? E é nessa concepção que eu gostaria que você falasse um pouco sobre a percepção, né? Ou se você tem uma outra palavra, né? Até para esse exemplo que eu te dei aí. Ah, legal, é um tema bem interessante isso, né? Vou tentar percorrer um pouquinho a partir da vivência que a gente tem às vezes de consultório, né? É onde as pessoas se abrem um pouco mais, né? E trazem questões muito próprias, né? O que você fala sobre o espelhamento talvez tenha muito a ver com eu me reconhecer na outra pessoa, né? Tem alguma uma ponte de uma identificação, né, com alguma coisa que eu reconheço que existe em mim e talvez por reconhecer, por estar numa perspectiva de consciência, eu também me irrite com isso. Eu tenho outro tipo de resposta interna que não é só uma resposta ruim, às vezes pode ser uma resposta muito boa, não é? Uma resposta prazerosa muitas vezes, né? Mas eu creio que isso ainda nos lança aquela dimensão do que eu dependo do outro para eu ser validado, não é? Eu dependo da outra pessoa para eu ter um aspecto meu é, reconhecido, às vezes por mim mesmo, ou de reconhecer que isso existe no mundo. Muitas vezes nós adquirimos esse tipo de conduta interna, né? Quando somos crianças, né? Nós somos ensinados a espelhar o comportamento do pai e da mãe, né? Do avô e da avó, do tio e da tia, dos vizinhos queridos, né? Daquelas pessoas que nos amam. E de uma certa forma, para uma criança, aquilo que um adulto faz, e se ele cresceu, ele passou por essa fase de ser criança, né? E atingir uma fase adulta, para a criança, um exemplo bem sucedido, né? Ou seja, muitas vezes, muitos comportamentos que são apreendidos na infância são comportamentos de sucesso para a criança. Né? Ou seja, se esses adultos que cuidam de mim, eles são dessa forma, se eu for assim, eu também vou chegar nesse ponto onde eles estão. Né? Então, isso cria também uma possibilidade de muitos padrões, né? Que a gente chama de cultura de família, eles serem repetidos constantemente na própria família. Né? Ou seja, a tendência muitas vezes de um sistema familiar se repetir constantemente nas suas gerações é muito grande, né? Porque aquela família ela atua daquela forma, né? Ela tem ninguém recebe um manual quando nasce, nem o pai quando é pai, a mãe quando é mãe, nem o filho quando é filho, mas isso é comunicado através da tal da comunicação não verbal, né? Através de conduta, através de comportamento, através desse sentir que muitas vezes se expressa e não precisa de palavras para que isso seja comunicado. Então, todo esse desenho, né, dia após dia, minuto após minuto, hora após hora,
vai se dando no processo de educação, crescimento e desenvolvimento de qualquer pessoa, né? Nós temos muitos exemplos no mundo até de crianças que foram abandonadas e que repetiram, na verdade, o comportamento daqueles que permitiram que elas sobrevivessem, né? Tem casos famosos aí de crianças que foram criadas no meio de animais, né? Existem antropólogos que já fizeram esses estudos e isso é algo muito interessante. Então, o que nós podemos pensar a respeito disso antes de tudo, numa perspectiva de evolução, de eu não precisar do outro para eu também ser autônomo em relação à construção dos meus próprios comportamentos. Mas eu creio que isso é um processo evolutivo, né? Que ainda o ser humano precisa ser cuidado quando nasce. Depende do pai e da mãe ou de cuidadores para que possa vingar, né? Se uma criança ela nascer e for abandonada no mundo sem que ninguém cuide dela, ela morre, né? Ela não vai conseguir se alimentar, não vai conseguir se cuidar em relação à temperatura, o clima, enfim. Então ela precisa, nessa perspectiva da relação com outra pessoa, de uma certa forma reproduzir os seus comportamentos e isso cria uma conexão interna que é inconsciente de eu me achar na outra pessoa, de eu ser validado por ela, de eu imitá-la de uma certa forma, de eu também o que eu faço aqui, será que está no outro e será que ele vai validar o que eu faço? Ele vai receber com um sorriso uma reprovação isso que eu estou fazendo aqui, não é? Então, eu vou copiando isso do outro ao longo do tempo. E aí a gente vai percebendo, puxa vida, a criança quando sai da mamãe, né? Ela, no começo, parece que ela se sente como um só com ela ainda. Não é? Tem lá o cordãozinho umbilical, essa criança recebeu muito alimento da mãe, né? Sentiu o que a mãe sentiu, né? Teve, muitas vezes, a percepção de emoções que a mãe sentiu na gestação. Então, esse processo de crescimento, ele tem um tempo para ser executado, porque creio eu que no inconsciente da criança ainda vibra a necessidade de eu ser um com alguém. Não é? E esse ser um com alguém está em conexão com essa ideia do espelhamento, de eu me ver no outro, né? De eu buscar no outro algo que na verdade é meu, não é? De eu me encantar com o outro no algo que está em mim e ao mesmo tempo perceber algo que eu não gosto em mim, mas que eu reconheço numa outra pessoa, porque esse processo ele torna-se consciente quando eu percebo aquilo na outra pessoa, não é? Então, o processo da evolução, acredito eu, que esteja exatamente nisso, de eu reconhecer-me no mundo com a minha liberdade, com a minha autonomia, e alguém já disse que somos condenados a sermos livres, né? Que é uma condenação muito positiva e produtiva, que eu passo a ser muito responsável pelo, pelo fato, não só pelo fato de eu existir, mas de eu estar aqui no mundo, sob o meu patrocínio, sob o meu próprio apadrinhamento, né? Então eu creio que isso é um crescimento vital para qualquer pessoa, né? Estar dentro do seu próprio apadrinhamento de viver e não depender de uma outra pessoa, reforço, para ser reconhecida, para ser validada, ou mesmo para encontrar-se no outro a respeito aí das suas insatisfações, das suas inquietudes, ou da sua perspectiva de ser bem-sucedido ou bem-sucedida, né? Então, ainda, né, nós vamos voltar para aquela ideia do Swami, né? A minha expectativa sobre as pessoas é que elas existam, como eu também quero estar no mundo existindo, né? Sem depender da aprovação de alguém, sem depender da reprovação de alguém, sem depender de eu encontrar em alguém aquilo que está em mim, né? Então, esse crescimento interno, que é olhar-se para si, né, que é a perspectiva intrapessoal, que ela é do conhecimento do seu próprio mundo, é fundamental, né? E eu creio que esse salto possível é oferecido através da meditação. Então, muitas pessoas acham que a meditação é para ser zen, para acalmar a mente. É muito mais do que isso, na verdade. A meditação é um investimento pessoal riquíssimo, né? Que nos abre a porta dessa liberdade, né? Como o Rajneesh fala, o Osho, né? Ele traz essa perspectiva de meditação é liberdade, né? Mas a gente não entende muito bem, creio eu, se você não está dentro da festa da meditação, né?
dentro dessa liberdade, é preciso experimentá-la. E para experimentar essa liberdade é preciso coragem, porque é a escuridão, né? É aquilo que a gente desconhece, é aquilo que não é vivenciado ainda. Então, aquele apego ao algo que está aqui no ambiente que eu conheço, que é a minha consciência de ego, né? A minha consciência do mundo sensório, ela muitas vezes me dá a segurança de eu me relacionar com o que eu vejo, com o que eu ouço, com o que eu sinto, mas a meditação é muito mais do que isso, é entrar nessa liberdade de explorar um mundo que, ainda que seja desconhecido, é um mundo imenso do êxtase da meditação, não é? Então, isso está aí para ser experimentado. Eu creio que só é válido para as pessoas quando se experimenta. Falar sobre meditação sem meditar, não é? É como falar sobre a água sem mergulhar ou sem sorvê-la ao bebê-la, né? Não podemos, é preciso experimentá-la. É maravilhoso, né? Você falando tudo isso. É interessante também na percepção da meditação, né? Que me ajudou muito, né? Até para expansão de consciência, até para eu poder mesmo olhar as minhas questões como observadora, né? Eu colocar ali as áreas da minha vida, né? O meu comportamento, trazer, né? Toda essa minha percepção, né? Até, como fala dos apegos, né? Das identificações, né? Quantas vezes em relações indiferente de qual eu estava me identificando. E quando entra em meditação e você começa a observar várias situações, né, que algumas situações até passam uma semana, você fala, nossa, por que eu fiz de tal forma, né? Se eu tivesse feito de uma outra forma, não seria dessa forma, né? E você é uma consciência que você vai entrando em si mesmo, você vai se conhecendo, né? Você vai entrando até nas suas imersões das sombras, né? De saber quem você realmente é, que é uma questão também muito desafiante, né? Porque se conhecer também é desafiante, né? Porque às vezes você fala, nossa, será que eu sou um monstro, né? Em algumas situações. Hoje que leva muitas pessoas a saírem de um lugar que só foi uma projeção aí colocada social, né? E aí entra em sérias, assim, pontos de dualidade, sendo que nós somos dual, né? A gente tem nossa luz, nós temos nossas sombras, né? E isso é muito importante. Eu acredito que quando a gente começa a se conhecer através da meditação, é muito importante, né? Traz uma consciência, né? Você sentir o seu próprio coração pulsar, né? A sua respiração, como que ela tá, né? Você começar a sentir e perceber suas próprias emoções, né? Porque, não é a questão de agir em relação às emoções, é saber qual emoção que você está sentindo, né? Qual o tipo de emoção que você está tendo. Porque às vezes, né, você tem ali um medo, mas não é um medo, é uma aceitação. Qual tipo de emoção que você está sentindo, né? Se autoconhecer, né? Eu acredito que você colocou uma questão que eu gosto muito, né? Que é a meditação. Me ajudou muito, principalmente nas minhas questões de ansiedade, de foco, né? Até porque eu sou uma pessoa muito agitada e trouxe mais um pouco de foco. Eu falo, nossa, se eu não tivesse a meditação na minha vida, nossa senhora. Então, trouxe muitas mudanças, né? Muitas percepções diferentes, sem deixar de perceber mesmo também, né? As minhas próprias sombras, né? E honrar elas, aceitar, né? Mas sem aquele auto-julgamento, porque às vezes a gente entra até em martírio, né? Quando a gente vai para esse autoconhecimento, a gente começa, nossa, ver e começa a entrar em martírio e não é o caminho, né? O caminho é você poder honrar também isso, saber que onde você está, o que você já passou, né? O respeito consigo mesmo, o respeito com a sua história, né? E eu acredito que isso é muito importante também, né? Na minha percepção. Eu queria trazer uma reflexão, né? Que a lente que a gente enxerga.
E eu gosto muito dessa reflexão, porque eu acredito que cada um tem a sua, né? Num só objeto você consegue perceber várias percepções em relação a cada um, né? Cada um tem uma percepção do objeto, trazendo assim de melhor forma. E gostaria que você trazesse um pouco sobre isso, sobre essa reflexão, né? A lente que a gente enxerga. Vamos lá. É, eu, eu tenho tido uma experiência muito interessante com as constelações sistêmicas, né? Explicando rapidamente o que é isso, é um processo terapêutico, né? Que foi organizado por um terapeuta alemão chamado Bert Hellinger. O Bert, ele se foi ano passado, e a partir de vários campos de conhecimento, ele traz para a ideia de representar um problema a partir da representação de pessoas que representam esse problema. Então, a palavra representação está presente constantemente. É, Pessoas representam uma questão que alguém traz, e a partir, né, dos movimentos perceptuais que envolvem o vivenciar as relações que são formadas a partir desse cenário que se cria, né, dessa tal constelação. Constelar é representar, na verdade. Percebe-se movimentos sistêmicos, né? A partir de princípios sistêmicos, que são princípios básicos, como pessoas que pertencem ao grupo, né? Elas estão ali por conta de um propósito em comum, né? E nessa conexão entre pessoas existe uma troca constante, uma troca que envolve às vezes afeto, envolve às vezes condutas diversas, né? Essa expectativa do que eu dou vai ser do mesmo tamanho do que eu receberei, não é? E também da posição de cada pessoa dentro do sistema, de uma posição que a gente chama de hierárquica, o que valida, às vezes, dentro de uma empresa, por exemplo, uma posição realmente de organograma, por exemplo, né? O líder, o gerente, ele está numa posição que precisa vivenciá-la, os colaboradores também, o dono da empresa também. E olhando para a família, seria a posição de pai e mãe e dos filhos na ordem que vem para a constituição da família. Então, olhando para esses movimentos, e muitas vezes para dentro do que envolve esses movimentos dentro de um sistema, é que nós podemos muitas vezes ir para isso que você traz, além do que está sendo mostrado, além do que é visto, né? Então, nós não ficamos na perspectiva de comportamento somente, né? Mas na perspectiva de conexão entre as pessoas, como elas se conectam. E os sistemas, eles têm uma coisa que é muito interessante. Um sistema qualquer, né, que reforço, ele se constitui a partir da perspectiva das pessoas se unirem por um propósito similar. Por exemplo, uma família, ela é gerada a partir de um núcleo que começa pelo pai e pela mãe, depois pelos filhos que vêm ao mundo, uma empresa pelo fundador da empresa e por outras pessoas que se interessam em fazer com que a empresa produza um produto e sirva à sociedade. Né? Um grupo lá, por exemplo, o grupo da patinação lá de Piracicaba se une para se divertir, para ser criativo, para conviver, enfim. E tem regras, né? Todo grupo tem regras, né? Tem normas para poder continuar existindo. Então, esse sistema, ele expressa uma característica muito interessante. Ele faz de tudo para continuar existindo, não é? Então, se as pessoas se sentem pertencendo, elas se conectam, elas fazem trocas positivas entre elas e elas ocupam o lugar funcional dentro do sistema, a chance desse sistema funcionar é boa, grande e continuar existindo. Agora, muitas vezes, alguma partezinha do sistema fica falha. Alguém não cumpre alguma coisa que foi combinada, não é? E quando alguém não cumpre, que torna-se uma parte frágil do sistema, e pode ser uma ou mais pessoas, existe sempre alguém que vai compensar aquela falta, não é? Vai compensar a falta. E isso é uma característica de todo o sistema, não é? Família, empresa, amigos, enfim. E quando nós olhamos para esses três princípios que organizam a vida de um sistema e nós buscamos, né, qual que é o sentido, o vetor da sua eficiência ou das falhas que impedem essa eficiência planejada, né? Estão conectados normalmente ao desrespeito a alguma dessas normas ou leis ou princípios.
Então, eu creio que esse olhar para aquilo que não se vê explicitamente, mas para o que se percebe a partir desses princípios, pode nos ajudar também a buscar soluções para que um sistema e as pessoas que estão dentro dele possam viver melhor dentro desse sistema. Né? Nós possamos, ao tomar consciência disso, desse sentimento de provocar nas pessoas a perspectiva de pertencerem ao sistema e terem o direito ao que o sistema pode oferecer a elas, que elas possam fazer trocas positivas que envolvem a gentileza, envolvem a doação, mas também que as pessoas estejam abertas para receber isso. Atitudes e condutas gentis, né? Receber, enfim, a doação dessa gentileza e possam devolvê-la também, e outras coisas mais, obviamente. O respeito, a solidariedade, né? Estarmos dentro de uma perspectiva de validar a presença da outra pessoa no mundo como alguém importante para que o sistema possa evoluir, e não que ela precise disso para continuar existindo, mas que ela possa doar-se para que o sistema se fortaleça ainda mais, né? Que as pessoas possam usufruir do sistema. E também do respeito às pessoas que têm função no sistema, e o respeito ao que cada um faz. Eu creio que vivenciar isso e perceber isso e otimizar isso daria mais força a qualquer tipo de sistema social, não é? Se nós vivemos em sociedade, nós dependemos de alguém para vir ao mundo, com certeza, para que possamos crescer. Nós estamos sempre envoltos em sistemas sociais. Não é? Ninguém vem ao mundo por, puxa, desci aqui, estou aqui. Não é? Existe a perspectiva, sim, do papai e da mamãe, da família. Né? Algumas pessoas talvez tivessem aí outros caminhos, mas, enfim, basicamente é assim que nós estamos aqui. Então, o ver além do que se mostra, creio eu, se conecta muito à consciência dessas leis ou princípios, como eu prefiro chamá-los. Né? Por quê? Porque eles tornam-se muitas vezes princípios de vida. A ação da conexão, da inclusão, da integração, de permitir que as pessoas participem dos processos, não é? Elas têm o seu lugar, não é? Elas se sintam funcionais para o mundo, funcionais para um sistema de família, de empresa, de reforço, ou de amigos que se unem para alguma coisa, né? Que elas possam constantemente se conectar pelas trocas positivas e construtivas. É óbvio que isso vai trazer uma perspectiva de evolução para as pessoas. Né? Agora, a gente precisa identificar como que isso percorre o nosso dia a dia, percorre o nosso cotidiano. Né? E sabendo também vivenciar aquilo que nós falamos anteriormente sobre eu não espero nada de ninguém, simplesmente ofereço a oportunidade. Não eu, Hermes, né? Mas o eu é o meu lírico aí, né? O meu poético, enfim, que nos traga essa possibilidade, né? De reproduzir de uma forma vivencial, né? Os ensinamentos que estão aí sendo transmitidos há milhares de anos, né? Por pessoas que já percorreram muitos caminhos, né? Estão disponíveis a todos, né? Basta a gente querer ter um pouquinho de ou ter um pouco de coragem, ousadia e sair do apego a algo que é o certo e a gente partir para essa escuridão que é o medo do desconhecido. Pô, vou mergulhar nessa ideia do conhecer-me de uma outra forma, né? Permitir-me estar nessa vida de uma outra forma, de uma outra maneira. Nossa, que incrível. A gente já vai finalizar a live, que já está acabando o tempo. Nossa, foi tão rápido, né? Que nem o papo foi muito bom, muito bom. Legal. A gente poderia até fazer de novo, né, com outros temas também. Sim, lógico. Gostei muito. Eu só tenho a agradecer aí as suas percepções. O Hermes, o mensageiro. Quando eu era pequeno, tinha muita dificuldade com o meu nome, sabe? As pessoas não entendiam. Acho que eu era pequenininho também, não conseguia falar direito, né? E aí eu perguntava para minha mãe, mãe, quem colocou esse nome em mim, né? Puxa vida, nome difícil de falar, as pessoas não entendem. Hoje eu agradeço quem teve a ideia, sabe? Foi um nome realmente interessante, né? De estar dentro dele, né? Trazer mensagens, isso é muito importante. É Vanessa, uma outra percepção. mas olha Quando só, era criança era uma, hoje é outra, né? é Você vê. verdade. É essa evolução, né? A gente tem que se abrir
para outras perspectivas e outras possibilidades, né? Mas olha só, eu quero agradecer a você a oportunidade, o convite, né? Foi muito rápido realmente, né? A gente aqui conversou, nossa, parece que durou 5 minutos tudo isso. E é, trazer uma fala final aqui sobre a perspectiva de que não são verdades absolutamente que eu construí, gostaria aqui de colocar, não é isso. Partilhar experiências, né? Creio eu que muitas pessoas outras têm experiências sensacionais e eu sou sempre muito grato às pessoas que me ofereceram essas oportunidades de entrar em contato com esses campos de conhecimento e também das pessoas que me ofereceram as dificuldades na vida, né? Que através delas que eu procurei, né? Um caminho, falou, oh, isso aqui não está certo, eu preciso achar como entender isso, né? E aí foi onde realmente veio para mim um grande crescimento. Estou nessa jornada até hoje, creio que muitos que estão aqui conosco estão também dentro dessa jornada, né? E o importante talvez é nós validarmos a oferta, né, do grande presente que é a vida, né? Para que, se isso for realmente uma jornada espiritual, estamos aprendendo muito com isso tudo, né? Aprendendo muito mesmo. Ai, gratidão, estou muito feliz e tenha uma boa noite. Tá ok, E boa grato. noite para todos. Gratidão a todos aí. Agradeço a todos, né, por ouvir nossa live, por estar presente, né, estar aberto aí nessas reflexões que foram várias, né? Com certeza. Tá ótimo. Boa noite. Tá bom, boa noite, obrigado. Obrigada.